Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Atelier, e hoje nós vamos costurar esse modelo de nécessaire organizadora. Aqui no canal já tem dois tutoriais dessa mesma nécessaire, uma no tamanho P e outra no tamanho médio. Essa que nós vamos fazer hoje, ela é no tamanho grande, é uma nécessaire que fica mais alta, dá para guardar bastante maquiagem, bastante medicamentos. Aqui fora tem dois bolsinhos em plástico cristal que dá para organizar também. Vocês podem substituir esse plástico cristal por uma tela vôlei, quem não gosta de trabalhar com plástico. E é uma nécessaire fácil de fazer. É só vocês seguirem o passo a passo que eu vou mostrar para vocês, fazerem as medidas certinhas das peças, que vai ficar uma nécessaire bem bonita como essa aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo, já curtam ele agora para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Para fazer a nécessaire de hoje, eu estou utilizando os tecidos da Eve Eva Tecidos. É tricoline digital, 100% algodão. Todas essas estampas que vocês estão vendo aqui fazem parte da nova coleção Bonjour Paris, que vocês encontram lá no site da Eve Eva. Nós temos cupom de desconto para comprar lá no site. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o site e o cupom de desconto para quem quiser adquirir. Depois eu vou postando aqui tutoriais para vocês com sugestões de peças que vocês podem costurar com esses tecidinhos da Eve Eva. Eu não vou mostrar para vocês as costuras lá na máquina, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Então, eu vou mostrar o passo a passo, as medidas certinhas. É só vocês acompanharem e irem anotando as medidas, que vai ficar uma nécessaire bem bonita, como essa aqui. Hoje eu estou utilizando a manta R1. Eu não gosto muito da manta R1, eu prefiro a manta R2, porque eu acho que ela deixa mais estruturada a peça. Mas hoje eu vou fazer com essa aqui, porque era a que eu tinha. Então, eu cortei todos os tecidos maiores, a manta eu cortei maior, eu não fiz o matelassé ainda. Quem não sabe, o matelassé é essas costurinhas retas que a gente faz aqui, que deixa o tecido unido à manta, eu acho que deixa mais estruturada a peça e fica mais bonito esse trabalho no tecido. Então, eu vou fazer esse trabalho de matelassé e vou ir mostrando passo a passo para vocês. Então, vocês vão anotar aí a manta que vocês vão utilizar para fazer a nécessaire de dentro. É 2 pedaços de manta no tamanho de 22 por 28, já é maior, tá? Depois a gente refila. Esses 2 pedaços, eu cortei 2 pedaços de tecido também, um pouquinho maior. Para fazer o matelassé, eu sempre deixo o ferro ligado, porque eu vou fazendo linha por linha e vou passando, porque conforme for costurando, o tecido vai se desprendendo da manta. Então, para ficar lisinho e bonitinho o matelassé, a gente tem que sempre ir passando com ferro e fazendo linha por linha e passando para ele ficar bem bonito. Essas réguas de patchwork, quem ainda não tem, é um ótimo investimento porque ajuda muito no matelassé. Tanto para riscar ou para marcar, é o que nos ajuda a agilizar o nosso trabalho. E para fazer o matelassé, eu queria mostrar para vocês que na máquina industrial, eu utilizo esse calcador, que tem esse ferrinho aqui, e a gente regula ele na largura que a gente quer o matelassé, se quer mais estreito, se quer mais largo, é aqui que a gente regula. Então, não precisa estar desenhando linha por linha ou colocando a fita crepe que a gente coloca para fazer o matelassé, ele é mais rápido. A gente só faz a primeira linha e depois vai se guiando por aquela linha e fazendo as outras. Então, ele ajuda bastante. Mas esse aqui é para máquina industrial, eu não sei se tem para máquina doméstica. E esse aqui eu utilizo na máquina doméstica, que é o calcador de paralelas, que também tem essas linhas aqui, a gente coloca o calcador ali e vai se guiando pelas linhas para fazer o matelassé. Então, são peças que agilizam o nosso trabalho e nos ajudam bastante. Quem não tem, também pode adquirir, né? Então, aqui eu vou passar o tecido nessas duas partes e vou fazer todo o matelassé, para depois eu refilar no tamanho que eu quero. E essa parte principal aqui, que é a parte de fora, que ela é maior, vocês vão cortar maior. Vocês vão cortar no tamanho de 22 por 53. E quem tiver um tecido que não seja com desenho numa direção só, é só cortar o tecido do tamanho da manta e fazer o matelassé. Como esse meu tecido, ó, ele tem uma posição, ó, o desenho é todo assim de pé, se eu deixar assim, na hora que eu virar, um lado da nécessaire vai ficar com o tecido virado, os desenhos virados. Então, eu cortei esse tecido ao meio, eu cortei o tecido maior que a manta, depois eu cortei ao meio. Agora, eu deixo esse para esse lado e esse aqui para esse lado. Eu gosto de fazer essa primeira costura aqui, unindo já o tecido na manta.
Então, eu coloco direito com direito. Faço uma costurinha aqui no tamanho de um pé de máquina. Depois eu viro pra cá, ó, esse ficou virado pra cá e esse virado pra cá, então vai ficar certinho. Aí depois eu passo e vou fazendo uma tela C. E é isso que eu vou fazer agora primeiro. Vou fazer uma tela C nessa peça aqui e nessas duas peças aqui. E já mostro pra vocês. Já fiz o trabalho de tela C em todas as peças. Nessa parte maior aqui também, aqui tá o centro da manta, onde eu emendei os tecidos. Aí, na hora que eu for usar nesse cierre e virar de qualquer lado, o tecido vai estar na posição certa. Se o tecido de vocês não tem uma direção, esse tecido aqui, então não precisa se preocupar com isso. Então, agora nós vamos refilar essas 3 peças e eu vou deixar no tamanho de, essas duas aqui, 21 por 27. Então, vocês vão cortar todo esse excesso de manta e de tecido, deixando no tamanho de 21 por 27. É um retângulo. E esse maior nós vamos deixar no tamanho de 21 por 51. Então, é fácil de vocês medirem, porque aqui tem a linha onde a gente emendou os tecidos. Se eu tenho que deixar 51 centímetros, então eu vou medir 25,5 para cá e 25,5 para cá. É por essa linha aqui, que é a metade da nossa peça, que a gente vai se guiar para fazer as outras costuras. Então, eu vou refilar essas 3 peças. Refilei as 3 peças, deixando na medida que eu falei para vocês. Essa parte maior aqui, eu já cortei um pedaço de tecido para o forro. Esse tecido também é da Eve Eva, da coleção Tom e Tom. Tem várias cores esse tecidinho aqui. Só vocês olharem lá no site. Então, já cortei o forro e a parte principal aqui já estão prontas. E esses 2 retângulos aqui que a gente deixou na medida de 21 por 27, eu também já cortei. 2 tecidos do mesmo tamanho para fazer o forro. E agora, nós vamos fazer um corte aqui atrás. Nós vamos marcar as caixinhas de leite nas 2 partes e vamos cortar. Então, vocês vão marcar uma caixinha de leite de 3 centímetros por 3. Marca aqui, aqui. 3 por 3, 3 por 3. Aqui em cima, da borda para dentro, vocês vão marcar 2 centímetros. Marca 2 centímetros e faz esse risco até a pontinha aqui da caixa de leite. Depois que vocês fizeram isso, tanto na parte principal quanto na parte do forro, vocês vão cortar. Cortem esse excesso aqui da caixinha de leite e cortem essa lateral também. Refilei todas as partes, cortei as caixinhas de leite aqui na lateral também. Já coloquei a minha etiqueta, coloquem agora para vocês não esquecerem. Se quiserem, pode colocar a etiqueta na necessaire na parte principal ou só em uma das duas que vocês escolherem. Então, a necessaire a gente vai fazer depois. Agora, nós vamos preparar essa parte principal aqui, a parte maior. Então, vocês vão pegar o forro, aquele forro que vocês cortaram no tamanho de 21 por 51, e vocês vão marcar o centro, vão fazer um risquinho bem aqui no centro. Vocês vão precisar de plástico cristal, qualquer gramatura que vocês tiverem. Se não quiserem usar o plástico cristal, pode usar também a tela vôlei. Esse plástico aqui, vocês podem cortar no tamanho de 22, que é um pouquinho maior, porque aqui tem 21. Depois a gente refila, só para ficar mais fácil de trabalhar. Então, vocês cortem 22 por 39. E aí, vocês marquem o centro do plástico, façam um risquinho aqui no centro. E eu coloquei uma fita crepe, só para me ajudar, para facilitar a costura. Depois, eu vou tirar essa fita. Então, agora, no plástico, vocês vão precisar de 2 pedacinhos de viés. Eu estou utilizando aquele viés mais largo, o viés pronto. Nós vamos encaixar o viés aqui na borda. Ó, vamos colocar o plástico por dentro do viés. E vamos encaixar tanto nesse lado aqui, quanto nesse outro. Coloco o plástico dentro do viés. E eu cortei 27 centímetros de zíper. Eu cortei um pouquinho maior para depois ficar mais fácil a gente colocar o cursor. Porque aqui tem 22, eu cortei 27. Então, na hora de vocês costurarem o viés aqui na borda, nós já vamos costurar em cima do zíper. Ó, encaixe o plástico dentro do viés. Depois, vocês vão colocar em cima do zíper.
vocês vão alinhar a borda do viés com a borda do zíper, para não ficar aparecendo aqui embaixo. E vocês vão fazer uma costurinha aqui nessa borda e aqui nessa borda também, de toda essa largura. Para fazer essa costurinha, eu troco meu calcador comum por o calcador de zíper, que ele é mais fininho, então fica mais fácil de eu costurar aqui e os dentinhos do zíper não atrapalham. Então, eu só vou fazer isso, tá? Eu vou costurar o viés em cima do zíper aqui, e a mesma coisa eu vou fazer aqui desse lado. Vou encaixar o plástico dentro do viés, vou colocar o zíper embaixo e vou fazer uma costurinha nessa borda e nessa borda aqui, nas duas pontas. Fiz uma costurinha nessa borda e nessa borda, em cima do zíper, atrás ficou assim e na frente ficou assim. Fiz isso nas duas bordas. Agora, nós vamos pegar o forro e essa marcação que eu fiz bem no centro, eu vou unir com essa marcação que eu fiz aqui no plástico. Vamos alinhar, vai sobrar um pouquinho de plástico aqui nessa borda e aqui também, porque nós cortamos um pouquinho maior. Então, agora, a gente vai fazer só uma costurinha aqui no centro, para unir o plástico ao forro. Fiz uma costurinha bem no centro do tecido e do plástico, então ele já ficou preso no forro. Agora, vocês vão precisar de 2 pedacinhos de viés, pra gente fazer o acabamento aqui na borda desse zíper. Vocês vão colocar o zíper dentro do viés. E aqui no forro, vocês vão marcar 4 centímetros, da borda pra cá, 4 centímetros, que vai dar exatamente aqui nessa medida onde a gente vai costurar. É importante fazer essa marcação para a costura ficar reta. Se a gente não fizer, a gente puxa um pouquinho de um lado e do outro fica diferente, já vai ficar torta. Então, façam essa marcação de 4 centímetros, alinha o viés bem na marcação e faz uma costurinha aqui nessa borda e aqui nessa borda, igual a essa outra costurinha. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Vou colocar o zíper dentro do viés. Fiz a marcação de 4 centímetros, eu vou alinhar o viés nessa marcação e vou fazer uma costurinha nessa borda e nessa borda aqui também. Fiz as duas costurinhas para prender o zíper no forro, fiz isso nessa borda e aqui nessa borda também. O importante é deixar tudo retinho aqui para o acabamento ficar bonito. Agora, nós vamos colocar o cursor. Eu gosto de colocar os dois fechando para o mesmo lado e abrindo para o mesmo lado, mas isso vocês podem mudar. Para colocar o cursor, vocês cortem a pontinha dos dentes do zíper de um lado, para ficar mais fácil de colocar. Encaixa de um lado, encaixa o outro e puxa. Olha se ficou igual aqui dos dois lados do zíper. Se ficou, deixa aqui no meio da peça. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Encaixa de um lado, encaixa o outro e puxa. Olha se ficou bonito o acabamento, se ficou, coloca aqui no meio da peça. Eu tenho uma novidade para contar para vocês, que agora nós temos cupom de desconto para comprar lá no site da JJ Fivelas. Então, esses cursores e esse zíper vocês encontram lá no site da JJ Fivelas. Tem uma variedade imensa de produtos e vocês podem utilizar o meu cupom VIVI10 para comprar com 10% de desconto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o site e o cupom para quem quiser adquirir produtos. Além de zíper, de cursores, tem vários outros materiais que aos poucos eu vou fazendo peças aqui e mostrando para vocês. Depois que vocês colocaram esse cursor, vocês vão pegar essa parte principal, vão alinhar e vão fazer uma costura em toda a borda para prender o forro, a parte principal, e depois a gente corta esse excesso que tem aqui de plástico e de zíper. Fiz uma costura em toda a volta e essa parte aqui já está pronta. Agora, nós podemos arredondar os cantinhos. Vocês podem arredondar como vocês quiserem. É só pegar um objeto circular, marcar e cortar. Eu utilizo essa régua de cantos arredondados. Esse canto maior aqui, de 4,5, eu alinho nas duas laterais, ó, a linha aqui e a linha aqui. Nesse caso aqui,
Nessa medida, a marcação dá bem certinho aqui no início do zíper, no início aqui do viés. Então, todos os cantinhos ficaram retinhos, dá pra ver, ó, que todas as marcações que eu fiz, ficou bem aqui no início do viés. Depois que vocês marcarem esses 4 cantos, é só nós cortarmos e fazermos uma costurinha aqui, só pra fechar, porque vai ficar aberto agora. Vou cortar os 4 cantinhos. E agora eu vou passar uma costurinha nos 4 cantos só para fechar todo o material. Fiz uma costurinha nos 4 cantos para fechar todos os materiais. Quem quiser deixar assim já está pronta, depois nós vamos costurar a necessaire aqui nessas bordas. Eu gosto de colocar um pedacinho de viés aqui no meio, para deixar mais firme e para a necessaire ficar mais de pezinho. Eu não gosto de deixar somente o plástico aqui, porque depois de colocar tanta coisa aqui, vai que rasgue, né? Então, a gente faz uma costurinha com outro material aqui para dar uma segurança. Então, eu vou alinhar, vou fazer um risco aqui no centro do viés, vou alinhar com esse centro que eu fiz aqui, vou colocar aqui em cima e vou fazer uma costura nessa borda e nessa borda aqui. Quem não achar necessário, não precisa colocar esse pedacinho de viés. Eu que gosto assim, então eu vou costurar. Fiz uma costurinha nessa borda e nessa borda, então agora a gente já pode deixar reservada essa parte para nós fazermos a necessaire. Então, vamos pegar as 2 partes principais, que eu já passei as medidas para vocês. Cortem o zíper um pouquinho maior, para ficar mais fácil de colocar o cursor. Abram o zíper, coloquem direito com direito, alinha, faz uma costura de segurança. Aqui também, direito com direito. Faz uma costurinha de segurança, depois pega o forrinho, coloca direito com direito, faz uma costura aqui, alinha aqui também e faz uma costura. Fiz uma costurinha, agora eu vou virar esse forro lá pra trás, vou marcar bem essa costura e fazer uma costura de pesponto nessa borda. A mesma coisa eu faço com esse outro lado. Marca bem essa costura e faz uma costurinha aqui. Fiz uma costura de pesponto nessa borda e nessa borda aqui também. Agora é só colocar o cursor. Vou colocar ele fechando para a esquerda e abrindo para a direita. Já cortei a pontinha dos dentes do zíper de um lado para ficar mais fácil de encaixar. Se ficou alinhado as 2 bordas, fecha todo o zíper e coloca o cursor de novo para deixar no meio da peça. Para depois a gente desvirar. Olha se ficou bonito o acabamento, os 2 lados do zíper tem que ficarem iguais. Deixa aqui no meio. Agora, eu vou fechar a necessaire. Vou colocar parte principal com parte principal e a parte do forro com a parte do forro. Então, eu gosto de começar essa costura aqui pela parte principal, eu faço uma costurinha no tamanho de um pé de máquina, sempre iniciando e finalizando com retrocesso. Depois, fecha toda essa lateral. Quem não quiser, não precisa passar a agulha em cima dos dentinhos do zíper. É só finalizar a costura antes dos dentes com retrocesso, depois inicia a costura depois dos dentinhos. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou fechar toda essa lateral. Vou fechar um pedacinho aqui embaixo, mas vou deixar um espaço para a gente poder desvirar. Fechei as laterais da necessaire, deixei esse espaço aqui no forro para desvirar. Cortei um pouquinho do excesso do zíper, mas eu não gosto de cortar todo, porque eu não costurei os dentinhos do zíper. Então, se a gente cortar bem na pontinha, corre o risco dele abrir. Então, sempre deixa um pedacinho. E aqui na parte do forro, vocês podem costurar, iniciar lá na borda e vir finalizando um pouquinho mais pra dentro essa costura, pra não ficar sobrando tanto forro na hora que a gente desvira. Agora, essas caixinhas de leite nós não vamos fechar, eu só vou fechar a do forro. Então, vocês abram, alinha, costura com costura e faz uma costura aqui. É a mesma coisa desse outro lado.
Alinha costura com costura e faz uma costura aqui. Fechei as caixinhas de leite, vocês podem abrir aqui, dar uma olhadinha, ver se ficou alinhada essa costura, se não ficou, vocês podem desmanchar e fazer ela de novo. Agora, nós vamos colocar a mão aqui por dentro, vamos abrir o zíper e eu vou desvirar a nécessaire. Esse cantinho do zíper vocês empurrem pra fora, pra ficar bem bonito. E agora, nós vamos fechar essa abertura que ficou aqui no forro. Vocês podem fechar com pontinhos invisíveis ou pode fechar na máquina. Eu vou só unir aqui as duas laterais, dobrar essa barrinha pra dentro e vou passar uma costurinha na máquina. Fiz uma costurinha nessa borda, então o forro já está fechado. Não precisa colocar ele no lugar ainda, porque a gente vai costurar agora só essa borda. Nós vamos alinhar as duas laterais e vamos fazer uma costurinha de segurança nessa borda. E uma costurinha de segurança aqui nessa borda. Não precisa prender o forro, tá? Fiz uma costurinha de segurança nessa borda e aqui nessa borda também. Agora, nós vamos alinhar com a borda dessa parte principal aqui. Ó, o meu cursor vai estar fechando para a esquerda, igual a esses dois aqui que estão fechando para a esquerda. Então, eu vou alinhar centro com centro, vou fazer uma costura nessa borda. E aqui também, vou alinhar centro com centro e vou fazer uma costurinha aqui nessa borda. Fiz uma costurinha nessa borda. E aqui nessa borda também. Agora, a nécessaire já está presa, essa parte principal, e nós vamos finalizar com viés. Eu vou dobrar a pontinha do viés, vou alinhar aqui na borda, bem no meio da nécessaire, e vou iniciar essa costura um pouquinho mais pra cá. Vou deixar essa ponta solta para depois eu poder puxar com a outra ponta e fazer a costurinha para emendar. Depois, eu finalizo essa costura aqui. Como essa camada é um pouquinho mais grossa, eu coloco o viés com ele aberto. Então, eu coloco aqui com ele aberto, faço uma costurinha no tamanho de um pé de máquina, termino toda a volta, viro o viés lá pra frente e rebato a costura. Eu vou mostrar pra vocês essa costurinha do viés lá na máquina, pra vocês verem que não é difícil, que é questão de prática, quanto mais vocês praticarem, melhor vai ficando. Então, vocês têm que perder esse medo de colocar o viés e começar a praticar, pra vocês se aperfeiçoarem com ele. Fiz o acabamento com viés em toda a borda. É só fazer com cuidado para ficar bonita essa costura. Aqui por dentro, ó, não vaza nem um pontinho, porque eu cuido dessa costura aqui de fora. Eu passo um pouquinho o viés, 1 milímetro da primeira costura, e depois eu faço essa costurinha. Fazendo com cuidado aqui dentro, fica bem bonito também, ó, não vaza nenhum pontinho.
Então, agora, para finalizar, é só colocar o botãozinho tic-tac, que eu coloco com o balancinho. Eu marco aqui na frente da necessaire, é só marcar daqui para a borda 5 centímetros, ó, dessa borda para cá, 5 centímetros e marca 1 centímetro da bordinha do viés para baixo. A mesma coisa aqui, 5 centímetros, 1 centímetro da borda do viés. Aí, eu vou furar com o furador, vou aplicar os 2 botõezinhos aqui, depois eu vou fechar ela, vou alinhar bem as bordas aqui, aperta o botão, vai ficar a marquinha do outro lado, vocês furem e coloquem o outro botãozinho. Eu vou colocar o botão, vou passar e venho mostrar o resultado final para vocês. Prendi o botãozinho de pressão nas 2 bordas, passei a necessaire, vocês têm que passar com cuidado, coloca a mão aqui dentro e vai passando, mas tem que ter cuidado para não queimar esse plástico, senão estraga todo o trabalho de vocês. Aqui no cursor eu coloquei umas miçanguinhas para ficar bem bonita. Visitem os sites dos nossos parceiros aqui do canal, todos os links estão na descrição desse vídeo e não esqueçam de utilizar o meu cupom de desconto para compras. Me sigam lá no Instagram, porque lá eu tô sempre postando vídeos e postando fotos. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, compartilhem esse link para me ajudar na divulgação. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!